Quero agradecer a toda a equipe de louvor por nos liderar em louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Senti falta disso, muita falta de estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. É muito bom estar de volta. Abre comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Convido você a abrir no livro de Tiago, capítulo 3, começando no versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. E antes que eu esqueça, enquanto você está abrindo, isso tem nada a ver com a mensagem. O Café na Palavra, se não me engano, é às 19, né? Voltou para 19h30? Tá, então esquece, o Anderson estava certo. Aí eu sei que a gente tinha mudado o horário, só queria ter certeza que é isso. 19h30. Tá, já abriu? Vamos ler então? Tiago capítulo 3, versículos 2 a 12. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos na semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Hoje à noite nós vamos continuar a nossa série de mensagens baseado no livro de Tiago. Até agora nós temos aprendido e fomos relembrados de diversos princípios extremamente práticos, só que no mesmo tempo profundos e poderosos, que são princípios que todo cristão precisa estar colocando em prática na sua vida. E o que o Tiago parece a fazer, página após página, é destacar essa ideia que a fé cristã não é algo apenas teórica. A fé cristã não é algo meio místico e abstrato. A fé cristã não é algo que você apenas declara a possuir. Não. A fé cristã é algo que se manifesta através do seu estilo de vida. Ela é revelada por meio da sua conduta. A realidade é que a fé cristã se demonstra ou é revelada através das suas atitudes, através do seu comportamento. Será que você realmente compreende isso? Você realmente compreende essa verdade? Porque você pode falar o quanto você quiser e declarar o quanto você quiser para os outros que você realmente acredita, que você confia, que você crê. Mas se no seu dia a dia, a sua vida não estar alinhado com aquilo que você professa acreditar, você está apenas se enganando. Uma fé que é uma fé salvadora, ela é provada por meio da sua submissão e obediência à palavra de Deus, à Bíblia. Se você declara que você tem fé,
mas não está fazendo todo o esforço no seu dia a dia, e buscando força e poder do Espírito Santo para viver de acordo com as Sagradas Escrituras, você está apenas se enganando. A fé salvadora, que é verdadeira e genuína, é comprovada por meio das suas atitudes e ações e reações. E como vimos na semana passada, também pelas palavras que você decide a utilizar no seu dia a dia. Sim, até as suas palavras, a forma que você escolhe a utilizar a sua língua para falar, revela que tipo de fé você realmente tem. As suas palavras podem revelar uma fé verdadeira e sólida e genuína em Cristo Jesus, ou elas podem revelar uma fé distorcida e vazia. Hoje à noite eu quero gastar um pouco de tempo meditando novamente nesse assunto. Talvez você está pensando, peraí, mas o pastor Jay falou sobre isso a semana passada. Não foi suficiente? Não, foi excelente. Mas é um assunto complexo. E o que eu lembro na pregação dele, no momento ele falou, olha, tem vários outros versículos, outras coisas que eu não tenho tempo ainda para falar. E aí eu pensei, tá, então eu vou tentar falar sobre aqueles outros versículos. Esse é um assunto tão importante para a pessoa que pergunta, será que a gente tem que falar de novo sobre isso? Eu te respondo com Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse assunto tem grandes implicações, não somente para a sua vida aqui nessa terra, mas para a sua vida eterna. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ela pode trazer bênção e benefícios e recompensas para a sua vida, mas ela também pode trazer caos e destruição e sofrimento e morte. As consequências de você não dominar esse aspecto da sua vida são devastadores. Deixa eu repetir isso mais uma vez. As consequências de você não dominar esse aspecto da sua vida são devastadores. E talvez tem pessoas aqui neste momento que estão concordando comigo e falando, pois é, porque eu já sofri muito na minha vida, pela forma que eu escolhi a utilizar a minha língua para falar, as palavras que eu escolhi a utilizar em determinados momentos. Mas pelo contrário, aquele que consegue controlar a língua, essa pessoa alcança um nível de maturidade que leva ela a poder ter autocontrole sobre todas as outras áreas da vida. Ou seja, se ela é uma pessoa que tem feito o trabalho dia após dia, o esforço para controlar a língua, se ela tem criado uma força de vontade, um autocontrole para poder domar a língua, essa é uma pessoa que chegou ao ponto de poder ter autocontrole e dominar as outras áreas da vida. É isso que o Tiago fala no versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar ou não tropeça no falar, tal homem é perfeito, tal homem é completo, tal homem é maduro na sua fé, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que afirmação incrível! E é por isso que eu quero martelar nas nossas mentes, nas suas, na minha mente, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque a palavra de Deus tem muito a falar sobre esse assunto. Já vimos em Tiago capítulo 1, versículo 26, se alguém se considera religioso, tem alguém aqui que se considera religioso? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Palavras extremamente pesadas. Então por isso que eu acho que vale a pena a gente gastar um pouco de tempo meditando novamente nisso. Deus nos criou com essa habilidade maravilhosa de poder comunicar.
Ele nos criou assim principalmente para que possamos comunicar com Ele, o Deus do universo. Ele nos deu esse presente, esse dom, essa dádiva de falar, para que com as nossas palavras possamos entrar numa aliança eterna com Ele. Como Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Que lindo, que maravilhoso, Deus nos deu esse presente para que por meio disso possamos conhecê-lo, e confessar a nossa fé nele, entregar a nossa vida para Ele, e sermos salvos. Fomos criados com esse dom, para que possamos louvar o Senhor com os nossos cânticos, para que possamos bendizer o nome dEle. Que grande dádiva, onde aquilo que é finito e fraco e frágil, tem a oportunidade de comunicar com aquele que é infinito e eterno e todo-poderoso. Ele nos deu esse presente para que possamos também exaltar e declarar quem Ele é e o que Ele tem feito diante dos homens. É o que o Pedro fala em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua língua pode ser usada como uma ferramenta poderosa para abençoar, para ensinar, para encorajar, para aconselhar, para edificar e até repreender e corrigir em amor. Que coisa gracioso que o Senhor tem dado para nós. As palavras que você escolhe a utilizar cada dia importam. Cada palavra que sai da sua boca no seu dia a dia importa. A forma com que você fala importa. Quando e como você utiliza suas palavras importam diante do Senhor. Todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer grandes coisas para impactar vidas, para se aproximar do Senhor em relacionamento por meio da língua, por meio das nossas palavras. Mas como todas as outras coisas maravilhosas que o Senhor nos deu, o ser humano tem distorcido esse dom e utilizado esse dom para propósitos diabólicos. A verdade é que a sua língua também pode ser utilizada para infernizar, não somente a sua própria vida, mas a vida daqueles ao seu redor. Tem a capacidade de infernizar a sua vida e a vida dos outros. Tiago 3,6, como limos já. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua pode ser usada para amaldiçoar, para blasfemar, para manipular e atacar, e ofender, e enganar, e reclamar, e murmurar. Quantos cristãos hoje façam uso da língua para mentir? Nós vivemos uma cultura hoje, acho que você concorda comigo, que a mentira é considerado algo insignificante, ou até mesmo aceitável, dependendo na circunstância. Nós vemos numa cultura que não vê problema em contar certas mentiras, tem até mentiria branca, e
esse pensamento de enxergar a mentira como algo comum, normal, até talvez necessário para você escapar a certas consequências, essa mentalidade tem infiltrado a mente de muitos cristãos hoje em dia. Tem sido adotado por muitos cristãos. Hoje tem cristãos que também não enxergam o pecado como algo tão grave, ou a mentira como algo tão grave. Enxergam como algo meio insignificante, light. Irmãos, essa mentalidade tem que ser absolutamente extinguido das nossas mentes como cristãos. Como podemos enxergar ou considerar esse pecado, a mentira, como algo insignificante? Como algo meio nada a ver, sendo que o nosso Deus enxerga a mentira como uma abominação. O pastor Jay destacou isso a semana passada em Provérbios capítulo 6. O Senhor absolutamente detesta qualquer tipo de mentira. Não importa quem você é, não importa o que você se chama, seja filho de Deus, discípulo de Cristo, cristão, Deus não tolera a mentira. Ele não tolera o mentiroso. Provérbios 19, versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Salmo 101, versículos 6 e 7. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Apocalipse 21, 8. Lá no finalzinho da palavra de Deus, ele mais uma vez nos relembra sobre quão grave é este assunto. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e a gente falando, tudo grave, horrível, não merece o reino de Deus. Aí o João joga mais uma aqui na lista. E os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pense nisso. Ele está colocando a mentira dentro da lista que fala sobre idolatria, sobre covardes, incrédulos, assassinos. Você entende quão grave isso é nos olhos do nosso Senhor? Mas a mentira é um mal tão sutil, porque realmente parece algo insignificante. Principalmente se você receber um benefício por causa da mentira. Principalmente se é algo que você percebe que ninguém descobriu e não afetou ninguém, não machucou ninguém, então deu certo. A mentira é algo que vicia e nos faz pensar que, olha, nada demais aconteceu, não deve ser tão grave. Meus irmãos, nos olhos de Deus, até a mentirinha branca é algo que Ele detesta. A língua pode ser usado, ou a língua é como uma espada extremamente afiada, que pode ser utilizada para cortar e ferir profundamente a alma dos outros com facilidade. Há pessoas, até dentro das igrejas, que são mestres em utilizar essa espada. E utilizam com frequência essa espada quando irado,
quando frustrado, quando sente inveja, quando ofendido ou atacado, ou quando sente injustiçado, a pessoa utiliza essa espada para atacar e ofender e machucar e causar dor e conflito. E com apenas algumas palavras, ela deixa o outro totalmente devastado. Às vezes com sequelas emocionais que podem durar uma vida inteira. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quantos casamentos sofrem, ou até mesmo acabaram, por causa do mau uso da língua. E talvez neste momento tem casais que estão passando por conflito e dificuldade, e agora? Talvez você sabe que é por causa de palavras ofensivas, palavras grossas, sarcásticas. Talvez você sabe muito bem que você tem utilizado palavras como armas, como flechas, para atingir e ferir e machucar. Quantas vidas de crianças têm sido negativamente afetado, até arruinado, por causa das palavras que os seus pais diziam a eles ao longo da sua criação. Tem adultos hoje que carregam ainda até hoje dor e mágoa por causa das coisas que os pais falavam a eles quando estavam crescendo. Coisas que até hoje influenciam negativamente a forma com que se enxerga. Ela se enxerga à luz das palavras que ela ouviu a vida toda vindo dos seus pais. Quantas amizades ao longo da história humana foram destruídos porque a língua foi usada para espalhar coisas que foi contado em secreto, em confiança. A resposta é inúmeras. Quantas guerras, quanta morte, quanta destruição tem sido causado pelo mau uso da língua. Realmente é impressionante como algo tão pequeno tem a capacidade de ser tão destrutivo. É como Tiago fala, no versículo 5 de capítulo 3. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Quantas igrejas, e o pastor Jay mencionou isso, eu quero frisar novamente, quantas igrejas ao longo do tempo têm sido dividido por causa desse órgão tão pequeno. Eu vi pessoalmente e ouvi muitas outras histórias de igrejas que foram incendiadas e queimadas ao chão por causa de palavras. Igrejas que uma vez eram fortes e cheios de vitalidade, agora são divididos e fracos, e alguns nem existem mais. Fecharam as portas. Muitas vezes porque uma pessoa, um irmão, um membro, escolheu a utilizar a língua para os propósitos do diabo. Infelizmente, há cristãos hoje que ainda adoram falar mal do próximo. E não tem problema de falar mal também do seu próprio irmão em Cristo. Gostam de se juntar com outros para falar mal, para caluniar por trás das costas do irmão. Estão sempre analisando com cuidado a vida dos outros, sempre criticando, sempre julgando, e não vê a oportunidade de poder compartilhar com uma outra pessoa as conclusões do seu julgamento. Romanos 1,
O apóstolo Paulo, no final do capítulo, ele começa a descrever a queda da humanidade. E ele toma um tempo para descrever quão longe o ser humano tem caído desde o jardim. E a descrição é pesado. A realidade é difícil de engolir. Mas nessa lista, nessa descrição de características que descreve o ser humano hoje, sem Cristo, ele fala no versículo 29 a 31, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Mas pastor, eu não sou muito de falar. Sabe, eu sou uma pessoa mais quieto, eu não falo, eu não fofoco. Porque, sei lá, fico mais quieto. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te perguntar. Será que você dá ouvidos ao fofoqueiro? Talvez você não é a pessoa que fofoca. Mas você ama a ouvir a drama, os acontecimentos na vida do outro, os erros, as falhas dos outros. Provérbios 18, versículo 8 fala: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quantos hoje enxerga a fofoca dessa forma? Algo delicioso, que satisfaz por um tempo a carne pecaminosa. Entenda que nos olhos do Senhor, tanto aquele que fofoca e calunia e fala mal, quanto aquele que ouve a fofoca e a calúnia, ambos estão errados diante do Senhor, ambos. Provérbios 17, versículo 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Preciso ler mais uma vez isso. O ímpio dá atenção aos lábios maus. Então, se você é um cristão que dá atenção aos lábios maus, entenda que você está agindo como um ímpio, como um incrédulo. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Você pode ter certeza disso, e eu acho que você já ouviu esse conceito. Você pode ter certeza que aquela pessoa que trouxe a fofoca para você, que trouxe a calúnia até você sobre um outro, não vai perder a oportunidade de fofocar sobre você. Não vai perder a oportunidade de falar mal de você para os outros. Nós, na verdade, como cristãos, como irmãos, como membros da igreja, somos chamados a evitar, não somente evitar, mas repreender esse tipo de pecado dentro da igreja. Eu quero te dar um exemplo simples de como que isso geralmente acontece, ou pode acontecer na igreja. Se você já entrou no ministério, e você está servindo, você sabe que você está ali no meio da loucura acontecendo, e muitas vezes você pode ter um mau entendimento, uma diferença de opinião, um ponto de vista diferente. Às vezes um irmão pode chegar na igreja, está passando por dificuldade, está estressado, pode falar uma palavra grossa, ofensiva, essas coisas podem acontecer. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, não acontece muito, vamos continuar desse jeito. Mas sempre é possível. Quando acontece, muitas vezes, a pessoa, ao invés de ir para o outro, em que está em conflito, para resolver, para sentar como adultos maduros, e
como irmãos, se expressar e se abrir e tentar resolver, ao invés de fazer isso, ao invés de talvez ir até o pastor, se precisar, sempre vai para o pastor Paulo, tá? Ele resolve todas essas coisas. Se, em vez de ir para o pastor, para falar, pastor, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a resolver. O que essa pessoa faz? Ela vai para os outros, que não tinha nada a ver com a situação. Outros que não vão participar na solução do problema. Só para quê? Para falar mal. Para ganhar mais pessoas para o seu time, para o seu lado. E o que acontece quando a conversa somente expressa um lado? Outros irmãos acabam tomando as dores. E agora você tem outros irmãos também olhando mal para a pessoa. E aí, aquelas palavras, aquela fofoca que é contado, que você acha nada a ver, que você acha insignificante, que você acha que vai ficar somente entre você e aquela pessoa com que você está contando, de repente ela se espalha, e ela tem o potencial de destruir relacionamentos, destruir a comunhão, e até dividir igrejas. Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. O próprio Jesus aqui nos dá uma fórmula, um processo de como resolver exatamente isso que eu estou falando. Ele fala, se o seu irmão pecar contra você, vá e fale mal dele para as outras pessoas, como forma de vingança. É isso que ele fala? Aquilo é a versão cristão carnal, que a gente leu agora. Olha como Jesus fala, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3. Recomendamos que isso seja a liderança da igreja. Homens ou mulheres maduros na fé que vão realmente estar presente para ajudar a resolver o conflito. Mas se ele não ouvir, continuando aqui. Se ele se recusar a ouvi-los, aí vai para um passo mais pesado. Conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, corta a comunhão. Corta a comunhão com essa pessoa. Palavras pesadas, mas são instruções do próprio Cristo. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Lembra, meus irmãos, basta uma simples fagulha para acender um bosque inteiro. As palavras que você fala diretamente para o seu irmão ou por trás, machucam profundamente, pode desanimar espiritualmente, pode implantar mágoa e ressentimento no coração daquela pessoa, que acaba afetando o próprio relacionamento dela com Cristo. Imagina você ser a pessoa culpada por colocar uma barreira, obstáculo entre aquela pessoa e Cristo. Quantos estão aqui hoje que vieram de outras igrejas e chegaram aqui machucados, frustrados, decepcionados, por causa de palavras vindo da liderança ou dos outros irmãos. Então a próxima vez que você é tentado de falar mal, de fofocar, de mentir, de reclamar, de murmurar, de enganar, lembre o quanto Deus detesta essas coisas. Salmo 101, 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Tito 3, 10 a 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenado. Mas pastor,
eu estou ouvindo isso, eu entendo o quão grave é você não controlar a língua. Mas pelo outro lado, a gente leu no começo, em Tiago, versículo 8, que a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E agora? Como é que a gente faz? O homem em si, verdadeiramente, pela sua própria força, você jamais vai conseguir controlar a língua. É um mal incontrolável. Mas graças a Deus, Ele nos deu o Santo Espírito. E é por meio da força e poder do Espírito Santo, é a sabedoria e o discernimento que vem dEle, que nós somos capazes, junto com o nosso esforço e dedicação, nós somos capazes de domar e controlar a língua. Só que é algo que tem que ser deliberado. Nós temos que estar constantemente clamando ao Senhor por essa ajuda, por essa graça, essa força, essa sabedoria. É algo constante que eu preciso estar pedindo do Senhor. E aí eu tenho que fazer a minha parte. E olha, não é 50% eu, 50% o Espírito Santo. Não, é 100% eu, porque eu sei que o Espírito Santo vai fazer 100% do trabalho dele. Eu quero concluir dizendo que você tem uma escolha a fazer. Realmente é uma escolha. E nós temos que entender que é uma escolha. Não é algo que a gente faz sem querer. Não podemos continuar utilizando a desculpa que eu sou assim mesmo, sempre foi assim, eu falo na lata, sabe como é que é? Isso não rola com Deus. É uma escolha que você faz. E você tem a escolha de utilizar a língua para abençoar, para edificar, para interceder, para encorajar, para ensinar, para promover amor e união. Ou você tem a escolha de cortar, e de ferir, e derrubar, e dividir, e amaldiçoar. Eu acho que vimos agora já, depois das 2 semanas, qual escolha, a única escolha, que eu e você como cristãos podemos tomar. A única escolha apropriada, que Deus aceita, é utilizar a língua para abençoar. Eu quero também te relembrar que a língua é apenas um órgão do corpo, como o Tiago fala. Mas ela é controlada pelo seu coração, pela sua mente. Então, se você é alguém que utiliza a língua para mentir, para reclamar, para murmurar, para fofocar, caluniar, enganar, você precisa reconhecer que o problema está no coração. O problema está aqui. Mas eu falo assim mesmo, às vezes eu falo as coisas, mas sem querer, e tem nada a ver, não é quem eu sou. Irmão, irmã, é quem você é. As palavras que você fala revela o seu coração. Revela a condição verdadeira do seu coração. É isso que Jesus fala em Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Olha só, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, se a sua boca fala mentiras, o seu coração, a sua mente está cheia de mentira. Se sai pela boca reclamações e murmuração, é um coração, uma mente ingrato. Se você engana e manipula e mente, isso revela uma mente perversa. Uma mente que ainda não foi renovada. Como Paulo fala em Romanos 12, precisamos ter uma mente renovada.
as nossas palavras, vai revelar se ainda não temos uma mente renovada ou se realmente de fato temos. 1 Pedro 3,10: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu convido a equipe para vir. Eu quero encerrar encorajando você, exortando você, porque essa mensagem me encorajou. Eu estou exortando a mim mesmo nesse momento. Eu quero encorajar você a fazer a oração do salmista aqui, em Salmo 141, versículo 3. Que você também faça ela, a sua oração, diariamente. Diariamente. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Então precisamos sair daqui entendendo, é um problema da mente, um problema do coração. Eu sou capaz, se eu tenho o Espírito Santo, de superar isso, de controlar, mas eu preciso buscar a ter uma mente renovada. Como que eu faço isso? É me aprofundar na palavra do Senhor. É clamar por força e misericórdia que vem do Espírito Santo. E está sempre pedindo, Senhor, guarda a minha boca. Guarda a minha boca, vigia a porta de meus lábios. Me ajuda a falar a verdade. Me ajuda a evitar a fofoca, a calúnia, o engano. Mas também eu acho que a gente podia orar, Senhor, guarda os meus ouvidos também. Para que eu possa ser uma pessoa que não promove a fofoca por dar atenção aos maus lábios. Mas que eu possa ter coragem e zelar pela união da minha igreja. E não somente cortar a fofoca, mas repreender em amor aqueles que traz a fofoca. Convido você a se levantar neste momento. Nós vamos ter um momento de louvor. O altar estará aberto, como sempre. Você tem a oportunidade de orar onde você estiver, conversar com o Senhor. Pode vir aqui na frente. Lembrando que este é o momento que você pode estar comunicando com o Senhor sobre qualquer assunto. Seja o assunto de hoje, se for necessário. Se for interceder por um outro. Se for pedir para o Senhor te ajudar em outras áreas da sua vida, fica à vontade neste momento. Mas se você é alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Cristo, se você nunca utilizou esse dom, essa dádiva de comunicar, de falar, se você nunca utilizou aquilo para confessar os seus pecados e pedir para Ele entrar na sua vida e te perdoar e purificar e te dar uma nova vida, faça isso. Você tem a oportunidade de entrar numa aliança eterna com Cristo. Não saia deste lugar sem ter certeza que você pertence a Ele por meio do arrependimento e a fé em Cristo. Vamos cantar. Que Deus abençoe.